Olá, tudo bem? Hoje é 9 de março de 2025, há exatamente uma semana, domingo passado, o Brasil ganhava seu primeiro Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro, não é? Eu fiz um vídeo anterior mencionando que nessa festa, nessa celebração, faltou lembrar do Carlos Diegues e comentei o filme Bye Bye Brasil, né? Ontem eu assisti o filme que concorreu com o Eu Não Estou Aqui, né? A Semente do Fruto Sagrado. E é um excelente filme. Um filme importante, porque também trata de um autoritarismo, né? De um sistema altamente tirânico existente no Irã, teocrático, e, portanto, fala de uma ditadura do presente. Né? Então, vale ser muito visto, porque é, inclusive, muito atual. Né? É inacreditável, por exemplo, que o Irã seja alçado, né, na presidência da Comissão dos Direitos Humanos, recentemente, um tempo atrás, os direitos humanos da ONU, né? Porque a situação lá é muito dramática, de certas imposições de regras, né? Perseguição a mulheres que não usam o véu e etc, né? Mas não é isso que eu ia falar. Eu só ia dizer, retomando a, o eixo, né, do cinema brasileiro, que acabou ganhando um prêmio importante, mas é importante, mais importante do que o prêmio, é a gente sempre lembrar que tem toda uma trajetória, né, do cinema brasileiro, que ele tem certos expoentes que contribuíram para chegarmos a essa situação. Assim como o Carlos Diegues foi esquecido, que tinha falecido recentemente, não se foi feita uma mínima menção a ele, né? A gente também não adianta só dizer, viva o cinema brasileiro, e mal conhecemos o nossa própria produção, não é? E, que bom que ganhamos, é bom, sem dúvida, é ótimo, mas seria muito mais profícuo, seria muito mais interessante para a cultura brasileira se nós aproveitássemos esse momento para retomar um pouco a valorização histórica de produções que já aconteceram, etc. E aí, eu, nessa linha, gostaria de trazer um pouquinho uma percepção, uma fala sobre um filme que eu acho que é importante, marcante nessa trajetória histórica, que é O Deus e o Diabo na Terra do Sol, um filme do Glauber Rocha. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade, eu já disse quando falei do filme Bye Bye Brasil, né, de participar de um debate no projeto Cineclube da UFT Tocantinópolis, e estive lá no dia 10 de, melhor dizendo, dia 4 de setembro de 2010, no Auditório Vigilante Adão Ribeiro de Souza, onde assistimos o filme juntos, né, a comunidade ali, não só acadêmica, pessoas, né, da cidade, etc. E ali conversamos
e pensamos um pouquinho sobre esse filme. E depois isso se traduziu num artiguinho muito enxuto, simples, sobre o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, uma produção de 1900, lançada em 1964, né? De direção do Glauber Rocha, e que ali com um elenco excepcional, Otton Bastos, Ioná Magalhães, Maurício do Vale, né? Extraordinário no papel desempenhado do Antônio das Mortes. E se tiverem, quem tiver paciência em permitir, eu vou ler aqui, tentar fazer essa leitura desse breve texto, para quem tiver interesse, evidentemente, de pensar um pouco mais sobre a produção cinematográfica brasileira, especificamente sobre esse filme, e que eu intitulo Deus e o Diabo e as Dicotomias Sociais na Terra do Sol. Em 1964, chegava às telas do cinema brasileiro o inquietante filme de Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Para os que têm uma visão permeada por uma sociologia ou história da realidade brasileira, é difícil ficar impassível em relação às diversas alegorias construídas por Glauber no aceno à experiência histórica e social brasileira. Qualquer desavisado percebe de imediato a clara referência, em primeiro lugar, ao marcante episódio histórico da Guerra dos Canudos, ocorrida no sertão da Bahia. Não se trata, evidentemente, de contar ou retratar o episódio em si, mas tão somente a partir dessa alusão dar vazão às elucubrações artísticas que podem servir para o espectador realizar algumas profícuas reflexões sobre questões relativas ao país. No sentido de contribuir um pouco para essa reflexão, é que se confeccionou esse texto em exposição, né? Não se pretende, na argumentação, contar ou recontar o filme. O pressuposto é que o ato de assistir essa impactante obra visual é insubstituível. Evidentemente, pode-se recorrer à focalização sobre determinado trecho do filme, visando a corroborar alguma argumentação que se esteja desfilando. A primeira contundente alegação sobre a obra vem na direção de inserir em seu contexto histórico, social e político. O propalado movimento do cinema novo tinha, em Glauber, um dos seus principais proponentes, e explicitava em sintonia com as pretensões estéticas e artísticas uma pretensão de transformação política. Sendo assim, cabe a afirmação de que o cinema novo, com sua estética da fome, reproduziu o movimento mais amplo da sociedade brasileira, expresso também na música, teatro, literatura e ciências sociais. Este amplo movimento vislumbrava uma perspectiva de colaborar com uma espécie de desenvolvimentismo cultural em consonância com o desenvolvimento econômico, tendo como finalidade contribuir para a diminuição da dependência econômica e cultural de países considerados subdesenvolvidos. Em outras palavras, o movimento visava, sobretudo, a impulsionar a descolonização cultural como parte do processo de descolonização econômica. Para muitos intelectuais e artistas, a produção cultural funcionaria como elemento difusor de uma consciência crítica. Tal consciência crítica elevaria a cultura a um patamar em que esta passaria a ser encarada como um projeto transformador que não só procurava romper com as características imitativas e artificiais da realidade cultural brasileira, mas que, ao romper com aquelas características, contribuísse também para transformações econômicas e sociais.
A estética da fome proposta pelo movimento cinema novista foi uma contundente tentativa de mostrar a situação de colonialismo e cultura alienada que o país vivenciava naquele momento. Na concepção do cinema novo, está posta toda uma tradição de pensamento que opõe colonizado a colonizadores, no estilo mais contundente da proposta da violência como forma de libertação nacional, nos moldes propostos, por exemplo, por Frantz Fanon, Albert Memmi, né, 1900, Condenados à Terra e Retrato do Colonizador, precedido pelo retrato do colonizador, do colonizado pelo colonizador. Em 1965, durante um congresso cinematográfico ocorrido na cidade de Gênova, criticando o paternalismo dos europeus em relação ao terceiro mundo e mostrando que o europeu só se interessava pela arte e pelo subdesenvolvimento, quanto estes satisfaziam a nostalgia do primitivismo do homem de país desenvolvido, Glauber Rocha propõe uma estética da fome, em oposição ao primitivismo idealizado e nostálgico do primeiro mundo. Destacam-se alguns trechos do texto manifesto de Glauber. Vou ler aqui um trecho um pouco longo, mas enfim. A fome latina não é somente um sintoma alarmante, é um nervo de sua própria sociedade. Aí reside a trágica originalidade do cinema novo diante do cinema mundial. Nossa originalidade é nossa fome. E nossa maior miséria é que esta fome, sendo sentida, não é compreendida. De Aruandas a Vidas Secas, o cinema novo narrou, descreveu, poetizou, discursou, analisou, excitou os temas da fome. Personagens comendo terra, personagens comendo raízes, personagens roubando para comer, personagens sujas, feias, desencarnadas, morando em casas sujas, feias, escuras. Foi esta galeria de famintos que identificou o cinema novo com o miserabilismo tão condenado pelo governo, pela crítica a serviço dos interesses antinacionais, pelos produtores e pelo público, este último não suportando as imagens da própria miséria. O que faz do cinema novo um fenômeno de importância internacional é justamente seu alto nível de compromisso com a verdade. Foi seu próprio miserabilismo que, antes escrito pela literatura de 30, foi agora fotografado pelo cinema de 60. E se antes era escrito como denúncia social, hoje passou a ser discutido como um problema político. Nós compreendemos esta fome que o europeu e o brasileiro, na maioria, não entendem. Para o europeu, é um estranho surrealismo tropical. Para o brasileiro, é uma vergonha nacional. Ele não come, mas tem vergonha de dizer isso. E, sobretudo, não sabe de onde vem essa fome. Sabemos nós que fizemos esses filmes feios e tristes, esses filmes gritados e desesperados, onde nem sempre a razão falou mais alto, que a fome não será curada pelos planejamentos de gabinete, e que os remendos do Technicolor não escondem, mas agravam seus tumores. Assim, somente uma cultura da fome, minando suas próprias estruturas, pode superar-se qualitativamente, e a mais nobre manifestação cultural da fome é a violência. Ora, essa concepção da arte, tal como posto pelo longo trecho acima, que é apenas uma parte do manifesto, está centrado na necessidade de induzir a arte da própria realidade. Portanto, buscando uma autenticidade em oposição a uma arte alienada. Para ser autêntico, era necessário explicitar a oposição entre colonizadores e colonizados, bem como entre exploradores e explorados. Pois bem, lembrando-se das imagens iniciais do filme, se verifica quão contundente é imposto já nos primeiros minutos um choque de realidade ao espectador, ainda que o conto ficcional
em estilo de linguagem de cordel, seja a tônica narrativa de Glauber ao longo do filme. Uma visão aérea do sertão de Cocorobó, ao estilo Lar de Deus, sobre a região castigada pela seca, com fundo musical de Vila Lobos, e corte abrupto para uma cabeça de gado em putrefação. Talvez seja uma das sensações mais impactantes que o cinema nacional tenha conseguido produzir. Após esse marcante prólogo, o espectador acompanha a saga do vaqueiro Manuel, que ao violentamente tentar se livrar da exploração do seu patrão fazendeiro, mata com um facão e seguirá daí em diante uma trilha de desventuras, tentando escapar do alto preço que o seu ato de rebeldia custaria. Ao acompanhar o roteiro do desventurado Manuel, vamos nos deparando com diversos emblemas para a análise sociológica brasileira: o fanatismo e o misticismo religioso, o banditismo social, o direito costumeiro em oposição ao legalismo das instituições criadas pela República, a questão agrária e muitos outros elementos que poderiam ser analisados em detalhes. No entanto, ao retomar o paralelo inicial desse texto com o episódio de Canudos, e assim em perspectiva sociológica, sermos automaticamente inseridos no universo descrito de Euclides, automaticamente inseridos no universo descrito de Euclides da Cunha. Percebe-se que esta pode ser uma chave profícua de análise para além das muitas outras que o filme possibilita. Isto é posto porque, ao cindir-se a narração em análises dicotômicas, Deus, diabo, sertão, mar e assim por diante, Glauber nos faz adentrar em uma forma clássica de narrativa sociológica da própria realidade brasileira. Vários autores reagem no período republicano ao esquecimento do homem do interior a partir da prevalência dos interesses urbanos na política, como mostra Nicéia Vilela Luz no livro A Luta pela Industrialização do Brasil, essa citação. A predominância dos interesses urbanos na política republicana, desde a implantação do novo regime, estava provocando uma reação que se manifestava na própria literatura brasileira, cuja curiosidade pelo interior e sua gente alastrava-se, como revelam a obra de Coelho Neto, O Sertão, publicado em 1897, e de Afonso Arinos, Pelo Sertão, que aparece no ano seguinte. E o que é Os Sertões de Euclides da Cunha, senão principalmente o grande grito de alarma da consciência nacional em prol do sertão completamente esquecido pelo nosso governo, pela nossa administração? O que esses pensadores buscam chamar a atenção é a situação dicotômica em que o país se encontra. De um lado, um país urbanizado, respaldado pelas leis, pelas instituições e pelo Estado. De outro lado, um país rural sobrevivendo à margem das leis e da atuação do Estado. Se as leis e a realidade não estão próximas, se as instituições não representam a realidade, pois as leis estavam postas em sentido nada republicano, é a lei do mais forte que funciona, ou como vaticina um personagem do filme, o Coronel Moraes. Eu sempre disse que aqui só existem duas leis, a lei do governo e a lei da bala. Eu nunca resolvi eleição com voto. Somente para confirmar o raciocínio de que é possível fazer uma relação entre aspectos do filme e uma linha de raciocínio consagrada de interpretação da realidade brasileira, vale lembrar, por exemplo, que Vanderlei Guilherme dos Santos, ao analisar as raízes da imaginação política brasileira, demonstra como se gesta um pensamento que aborda o Brasil em relação às suas dicotomias, percebendo os contrastes, polarizações e oposições da sociedade brasileira.
O clássico Os Sertões nos serve bem nesse caso, para aprofundar as afirmações anteriores, pois nessa obra está exposta e percebida toda a contradição entre urbano e rural, litoral e sertão, interior e cidade. Nesse livro há uma expansão na ideia de nação, com uma intensa valorização do interior do país. Para usar as palavras de Ventura, eu cito aqui Ventura, Humberto Ventura, estilo tropical, no título do livro. Euclides negou a primazia evolutiva das populações litorâneas e inverteu a oposição entre litoral e sertão. Ao afirmar o caráter específico da miscigenação sertaneja, expandiu a ideia de nação e valorizou o país interior em vez do litoral, em contato com o exterior. Nos sertões se localizariam os contornos de uma cultura nacional original quanto aos padrões metropolitanos de civilização. Sendo assim, em conclusão, é possível fazer uma ilação entre a arte e a vida social, pois tendo em vista que o filme Deus e o Diabo, em sua peculiar narrativa, tem como uma das fontes inspiradoras o episódio dos sertões e é capaz de nos alertar em profundidade que o homem simples naquele contexto não conseguia se salvar e ter uma vida digna e estável, pois era impossível se tornar cidadão, apelar a Deus, aí, parênteses, a Deus aqui, né, é no sentido do fanatismo, de seguir certos líderes místicos que surgiam, não é no sentido de apelar a Deus, no Deus da tradição cristã ocidental, né, eu ponho Deus, fanatismo religioso, ou ao diabo. Aí outro parênteses, o diabo aqui representado pelo banditismo social, né? Pelos grupos, né? Lembramos do Lampião, etc., daquele período, né? Os grupos que agiam à margem da lei, né? Não, então, repetindo esse trecho, né? É impossível ter uma vida digna e estável, pois era impossível se tornar cidadão, apelar a Deus ou ao diabo, não resolveu o problema do sertanejo interiorano, nem nas telas, nem na vida real. É isso. É uma pequena análise, né, um pouco do Glauber e especificamente desse filme. Pontuou algumas coisas. É claro, aqui eu estou só expondo, né, porque não daria para fazer um debate sobre se é equivocada, correta, essa interpretação do próprio Glauber ou não. Isso talvez fique para um outro momento, mas é um filme que faz parte da importante trajetória do cinema brasileiro, né? E, portanto, ele merece ser visto e pensado se foi superada essa visão daquele momento ou não, etc. Como eu disse, seria uma outra discussão, mas é um pouco trazendo à baila essa reflexão sobre o cinema nacional. Obrigado pela atenção.